Bem-vindos ao canal Fute História. Em nosso primeiro vídeo vamos contar a história da Portuguesa, a Lusa que foi fundada dia 14 de agosto de 1920, a partir da fusão de 5 clubes portugueses da cidade de São Paulo, nascendo assim a Associação Portuguesa de Esporte. Para competir em seu primeiro campeonato paulista, a Portuguesa se juntou ao Colégio Mackenzie, formando a Portuguesa Mackenzie. União essa que durou pouco e a Associação Portuguesa de Desportos surgia. Fato curioso. O primeiro estádio utilizado pela Portuguesa foi na rua Cesário Ramalho, no Cambuci. Em 1956, a Lusa adquire o terreno do Canindé, e sua construção se inicia sendo concretizado em 1972. Inauguração essa realizada em partida disputada contra o Benfica de Portugal. A Lusa foi derrotada por 3-1 e o gol da Portuguesa foi marcado por Marinho de pênalti. As primeiras conquistas marcantes vieram na década de 30, com o bicampeonato paulista conquistado no biênio 1935 e 1936, ambos derrotando o Ipiranga na final. O time da década de 50 é considerado a melhor equipe da história da Portuguesa, com jogadores como Brandãozinho, Simão, Julinho Botelho, Djalma Santos, bicampeão mundial com a seleção brasileira, e Pinga, maior artilheiro da história da Lusa com 235 gols. A Fabulosa ganhou 2 torneios Rio-São Paulo, além de diversos torneios nacionais e internacionais, sendo assim condecorado com 3 fitas azuis nesse período, honraria dada à equipe brasileira que ficasse 10 jogos invictos em excursões internacionais. Fato curioso. Título dividido. Em 1973, a Portuguesa chega à final do Campeonato Paulista contra o Santos após vencer a Taça São Paulo de forma invicta. A partida final termina empatada por 0-0, a decisão então foi para os pênaltis, e o árbitro Armando Marques se perdeu na contagem dos pênaltis e o título foi assim dividido. Os anos 90 começou com a Portuguesa sendo campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma invicta, derrotando o Grêmio na final com um avassalador 4-0, com destaques para Simval, artilheiro da competição, e Denner, melhor jogador. Denner foi o maior destaque da Lusa no começo da década, um meio-campista extremamente rápido e habilidoso, um dos jogadores mais promissores de sua geração. Denner é autor do gol mais bonito da história do Canindé, porém morreu precocemente aos 23 anos em um acidente automobilístico. Em 1996, a Lusa começou o ano ganhando o extinto torneio início do Campeonato Paulista. No Brasileirão, sob o comando do técnico Candinho, a Portuguesa fez uma primeira fase irregular, se classificando em 8º lugar na última rodada com uma vitória sobre o Botafogo por 4-1. Nas quartas de finais, a Lusa encarou o líder Cruzeiro e passou com uma vitória em casa por 3-0 e uma derrota fora por 1-0. Na semifinal contra o Atlético Mineiro, uma vitória em casa por 1-0 e um empate fora em 2-2 lhe deu a classificação à inédita final contra o Grêmio, que jogava por 2 resultados iguais por ter terminado a fase de classificação em 6º lugar. Na primeira partida, a Portuguesa se impôs e venceu por 2-0. No jogo de volta, logo aos 3 minutos, o Grêmio abriu o placar. O jogo continuou equilibrado, mas no final do jogo o Grêmio fez o segundo gol que lhe garantiu o título nacional. Os destaques da Lusa naquele campeonato foram o goleiro Klemer, o zagueiro Emerson, os meias Zé Roberto, Capitão e Galo, e os atacantes Alex Alves e Rodrigo Fabre, grande destaque da Lusa naquele Brasileirão. Em 2011, no Campeonato Brasileiro da Série B, a Portuguesa encantou o Brasil com um belo futebol e belos gols, recebendo o apelido de Barcelusa. Sob o comando do técnico Jorginho, a equipe alcançou o acesso com 6 rodadas de antecedência e foi campeã, faltando 3 rodadas para o término da competição. O goleiro Everton, o meia Guilherme e o atacante Edno foram os destaques da Lusa. A partir de 2012, o torcedor da Portuguesa não teve motivo para comemorar. Neste mesmo ano, a Lusa foi rebaixada à Série A2 do Paulistão. Em 2013, a Lusa garantiu a permanência na primeira divisão dentro de campo,
Porém, após escalar o jogador Everton na última rodada contra o Grêmio de forma irregular, a Portuguesa perdeu pontos e foi rebaixada. A partir daí, a Lusa colecionou rebaixamentos, até ficar sem divisão nacional para disputar. A conquista da Copa Paulista 2020 foi um sopro de esperança para a torcida lusitana. Com a vitória na final sobre a equipe do Marília, a Portuguesa garantiu sua volta à Série D do Campeonato Brasileiro. Será esta a retomada da Fabulosa?